Voltar a falar sobre a determinação da Anvisa que torna obrigatório agora a retenção de receita para compra de remédios como Ozempic, as chamadas canetas emagrecedoras. A gente lembra que a maioria dos brasileiros tem sobrepeso, tem obesidade, e a gente vai conversar sobre esse assunto com uma das maiores referências nessa pauta, que é o vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, Dr. Bruno Halper, que faz a gentileza de nos atender. Doutor, obrigada pela sua participação, muito importante te ouvir sobre esse assunto. Eu sei que o senhor não gosta desse nome canetas emagrecedoras. Queria que o senhor explicasse o porquê para o nosso ouvinte, também como viu essa medida tomada pela Anvisa agora. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roberta. Prazer aqui estar com vocês. Você trouxe um ponto muito bom, tá? Que é a questão da gente, que é muito importante a gente reduzir o preconceito com o tratamento da obesidade, com o tratamento do diabetes. Então, na verdade, a gente está falando sobre a retenção de receita, que não deveria ser nenhuma discussão muito grande. Eu acho que remédio é sob indicação médica, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Infelizmente, a gente sabe que quando vai na farmácia, consegue se vender sem receita, mas a ideia do remédio é ser algo sob prescrição médica. Mas a sensação que eu tenho é que está indo para um certo estigma, um preconceito nessa discussão. Porque quando fala caneta emagrecedora, parece algo meio frugal, assim, com um objetivo puramente estético, com um objetivo de, eu quero emagrecer, então eu vou usar aquilo por um tempo. Quando, na verdade, são remédios que estão há mais de 40 anos sendo desenvolvidos para tratar duas das doenças mais prevalentes da nossa sociedade, com maior carga de outros problemas de saúde, que é a obesidade e o diabetes. Então, assim, são medicamentos que, quando bem utilizados, são excelentes, né? O que a gente está vendo e que levou a Anvisa a tomar essa decisão, inclusive com apoio das sociedades médicas, eu participei de algumas dessas reuniões, é o uso indiscriminado, é o uso recreativo, exatamente por se ver como canetas emagrecedoras. Então, se a gente está fazendo essa mudança se a Anvisa está fazendo toda essa mudança, vamos tentar ajudar também, eu acho que é super importante, reduzir o preconceito com um tratamento bem feito para essas doenças. Seria a minha questão também, doutor, a respeito desse nome, né? Desse nome, a gente popularmente chama assim, e se continuar a chamar desse jeito, não poderia causar um efeito que não o que os médicos gostariam, né? Porque talvez até um desserviço, canetas emagrecedoras, cai ali no uso popular como se fosse apenas para uso estético, e o senhor esclareceu muito bem. Agora, a manutenção de receita é um aspecto, digamos, um obstáculo burocrático para aquela pessoa que quer conseguir esse medicamento. Ok. Mas também tem de haver, e acho que é mais importante ainda, a conscientização da pessoa que quer usar o medicamento. E eu queria que o senhor colocasse para a gente quais são os riscos do uso desses medicamentos que estão por aí sem a orientação devida do médico. Obrigado pela pergunta, Fábio. Eu acho que uma coisa muito importante de novo, né? Quer dizer, existe o uso correto, prescrito por médicos para pessoas que têm diabetes, têm obesidade, que o medicamento protege, esses medicamentos protegem contra doença cardiovascular, doença renal, enfim, uma série de coisas. Existem as pessoas que têm essas doenças, mas que compram sem receita porque não querem ir no médico, e às vezes até por vergonha, né? O tratamento da obesidade é tão estigmatizado que às vezes o paciente tem medo de ir no médico e sofrer preconceito, em ouvir coisas às vezes agressivas. Então, as pessoas às vezes fogem dos médicos e dos profissionais de saúde por conta de uma linguagem inadequada. E essas pessoas, ao usar sem receita, vão usar doses erradas, vão ter mais risco de ter questões de tolerabilidade, enjoo, náusea. Podem não ter o efeito esperado porque colocaram uma expectativa diferente, porque não fizeram mudança de estilo de vida juntos, que é sempre importante. E existe o uso puramente recreativo para pessoas que não têm essas condições de saúde e que querem usar porque vão num casamento, vão na praia. E uma coisa que é super importante, Fábio, é que esses medicamentos eles funcionam enquanto você usa, tá? Então, para pessoas que têm doenças crônicas, você se aceita a ideia do uso crônico. Agora, para o uso estético, recreativo, a pessoa vai usar e vai parar. E aí usa, para, engorda de novo, tem esse efeito sanfona, existe o risco
de perda de massa muscular. Existe o risco, inclusive, de uma certa dependência psicológica, em alguns casos, que a pessoa chega num peso que nunca chegou na vida e fala, esse é o meu peso bom, nenhum outro peso serve, e aí para o remédio vê que não manter aquele peso, começa, sem ter necessidade, usar a longo prazo, e aí sim, né? Quer dizer, se você não tem um benefício claro, mesmo efeitos colaterais raros que existem com essas medicações, de efeitos gástricos, gastroparesia, doença do refluxo, cálculos biliares, que quando bem indicados são muito raros, eles podem se tornar muito comuns se tem muita gente usando sem precisar. É importante o doutor tá separando para a gente sobre a demonização também que se faz com esse tipo de medicamento, que é importante, sim, para quem trata a obesidade e quem sabe a dificuldade de tratar dessa doença, né? Que não tem cura e tem só controle, é o que os médicos sempre explicam. Inclusive a gente tem a nota que acabou de sair, viu, doutor, da Novo Nordisk, que afirma que recebe com naturalidade a decisão da Anvisa sobre a retenção da receita de medicamentos, como o Wegovy, Rybelsus, Ozempic, Saxenda, Victoza, são remédios similares, então tem a nota da empresa dizendo que compartilha das mesmas preocupações da Anvisa quanto ao uso irregular de medicamentos fora da indicação em bula. Agora, doutor, o mecanismo do corpo humano, quando perde peso, isso muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem, ele começa a tentar se proteger e em muitas situações aí fica ainda mais difícil manter essa perda de peso ao longo do tempo. É por isso também, você começou a explicar, mas eu acho que vale essa conclusão até porque tem alguns ouvintes perguntando, é por isso também que esse uso sem o acompanhamento médico, ele é perigoso, pode levar à frustração, além de efeitos colaterais mais graves? Exatamente. Então, vamos lá. Por que a gente fala que a obesidade é um problema de saúde crônico, tá? Porque por razões que a gente não entende direito por quê, Roberto, e existe muita pesquisa nessa área, a gente sabe que o nosso corpo, o nosso cérebro, existe uma região do cérebro que chama hipotálamo, ele controla e acredita que aquele peso máximo do indivíduo, ou muito próximo do máximo, é o peso adequado. Então, quando você faz uma dieta, quando você usa esse remédio por um tempo curto, você consegue perder peso, mas você vai gerar mecanismos do corpo de aumento de fome, de redução do metabolismo, que querem levar o seu peso de volta para o ponto. E isso acontece usando remédio, com dieta, de todas as formas, tá? Então, quando você interrompe um tratamento, e aí vale, se você interrompe uma dieta, se você interrompe um medicamento, vai existir essa tendência do corpo de voltar. E aí muita gente fala, esses remédios não funcionam porque quando você para, você engorda de novo. Na verdade, ninguém fala isso do antihipertensivo, né? Um remédio para pressão que a pessoa usa e para e a pressão sobe, você fala, bom, normal, não está usando o remédio. Para o diabetes, a mesma coisa. Mas quando a gente fala de obesidade, existe essa ideia de que o remédio tem que funcionar não só enquanto você usa, mas depois que você para. Isso não existe. Então, nesse uso meio recreativo que a gente está falando, nesse uso sem acompanhamento médico, o que a maioria das pessoas acaba fazendo é isso. Usa um tempo, para, volta a ganhar peso, e esses sanfonas, múltiplas vezes, têm diversos impactos, inclusive em saúde mental, que é uma coisa que é super importante a gente discutir, né? Que é essa ideia de, puxa, eu sou incapaz de manter meu peso, gera uma série de questões, inclusive transtornos de imagem. Então, a gente está vendo muita gente que tem transtorno de imagem usando essas medicações para chegar num peso meio que inalcançável a longo prazo, se tivessem essa medicação, por exemplo. Doutor, alguns ouvintes perguntam por que até agora não era necessária a receita médica para comprar esses medicamentos. Já que em outros remédios para emagrecer eram necessários. A receita médica é necessária sim, Roberta. Está lá, remédio de tarja vermelha, remédio de tarja vermelha tem necessidade de receita, porém não é receita retida. Então, na prática, no Brasil, as farmácias não exigem receita quando ela não é retida. Isso é um problema de fiscalização, legislação do Brasil. Deveria se exigir receita, como se exige receita para diversos outros remédios também, tá? Então, na verdade, o que a Anvisa está fazendo é, de alguma forma, remediar uma coisa que não funciona na prática, mas a necessidade de receita, ela, na teoria, sempre existiu.
Ô, doutor, eu acho que, queria que o senhor complementasse, acho que o que é importante dizer para quem precisa do medicamento ou para quem usa o medicamento, não é que agora não pode usar, ou agora ficou mais difícil, não vou conseguir. Não é. Vai ao médico e o médico vai dar a receita se aquele medicamento for o mais apropriado para o paciente. Acho que é essa conscientização, né? Paciente que precisa do cuidado, que acha que está precisando do cuidado, está sentindo que precisa, vai ao médico, o médico receita este ou um outro medicamento ou qualquer outra alternativa que o médico achar por bem para aquele paciente. É mais ou menos isso, né? Perfeito, Fábio. É muito bom conversar com jornalistas como vocês que têm uma visão, que é essa ideia de passar a informação correta para as pessoas, que não é demonizar o remédio. Dizer que essa decisão da Anvisa não é porque se descobriu efeitos perigosos do remédio, então tem que se controlar demais, é simplesmente porque está havendo um uso abusivo. Os remédios, eles têm muita indicação e uma das coisas que preocupa as sociedades médicas é que o objetivo é que no longo prazo a gente quer mais acessibilidade. Existem planos de algumas dessas medicações estarem no SUS no futuro, a gente sabe que é difícil porque o custo é alto. Então, assim, a gente também precisa garantir que as pessoas tenham acesso, também possam, digamos, ter acesso ao médico, que o médico faça de fato a receita e eventualmente dê uma receita um pouco mais prolongada, também para não obrigar o paciente a ir todo mês pagar a consulta. Não é isso, não é essa a ideia, né? A gente quer que as pessoas tenham uma indicação médica, recebam uma receita e que seja fácil, depois disso, elas, com essa receita, continuarem comprando para ter mais acesso. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vai ter que monitorar, porque esse é um perigo, né? Dizer, não, a receita só vale um mês, então todo mês vai ter que ir no médico. Isso vai piorar a acessibilidade, não é isso que nós queremos. Ana Cristina pergunta se a partir de hoje as receitas já ficam retidas. Nosso ouvinte mandou mensagens. A partir dos 60 dias, né? Em 60 dias, essa medida vai começar a ser eficaz. E o Leandro, para terminar, doutor, te pergunta se, no caso de pacientes obesos, depois do uso de um tempo de um remédio como esse, os pacientes conseguem viver sem a substância. Bom, essa é a pergunta que sempre faz, essa é uma discussão mais complexa, tá? Mas, de novo, como a hipertensão, como o diabetes, como outras doenças, a obesidade ela é crônica. Então, os estudos mostram que o tratamento funciona enquanto você mantém. Existem estudos, por exemplo, com a semaglutida que mostram que você reduz infarto, reduz, inclusive, mortalidade em populações de alto risco. Quer dizer, são medicamentos que são seguros e até protetores para uso a longo prazo. Agora, individualmente, de novo, por isso a importância de ter um bom médico. E, claro, não é só o médico, né? Eu acho que a gente está falando muito de medicamento. Toda vez que a gente fala, todo mundo fala, mas a dieta é importante, o exercício é importante. Óbvio que é. E tudo isso que a gente fala de medicamentos é em cima de um bom acompanhamento, de eventualmente um acompanhamento nutricional, com educador físico, todas essas coisas, embora a gente saiba que nem todo mundo consiga fazer tudo por tempo, por custo e assim por diante. Então, passando no médico, individualmente vai se analisar, você está com outros aspectos da vida que estão melhores, dá para reduzir a dose, esse tipo de coisa. Então, não quer dizer que no momento em que você começou a usar, você não pode parar nunca mais, mas muito provavelmente você vai perder os benefícios que você teve, porque a doença continua lá, né? Aquilo que eu falei do hipotálamo querendo levar de novo o seu peso lá para cima. Então, parte da redução do estigma do tratamento também está em a gente entender que são tratamentos de longo prazo e por isso também precisamos melhorar a acessibilidade, reduzir custos, tudo isso é fundamental. Quer dizer, a ciência aprendeu como fazer medicamentos seguros e eficazes para tratar a obesidade, que até poucos anos atrás, para a maioria das pessoas, os tratamentos eram pouco eficazes. Então, a barreira científica foi vencida. Agora a gente precisa vencer a barreira do preconceito e a barreira do acesso. Essas duas são muito, muito importantes. Mas vamos lá, vamos trabalhar. E eu agradeço a oportunidade também por estar aqui, estar com jornalistas como vocês, para a gente falar e passar uma informação de qualidade para a população. Dr. Bruno Halpern, vice-presidente da ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Obrigada pela entrevista, doutor. Um bom trabalho para o senhor. Um grande abraço, Roberta. Um abraço, Fábio. Prazer. Estou sempre à disposição. Obrigado.